Fala, aqui é o Lucas, trazendo para você as novidades mais quentes do mercado da bola brasileiro. Vamos conferir as últimas movimentações dos clubes? Aparece vinheta! Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. Ficando por now, we're kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. Ficando a bola. Yeah, we're kicking it, taking control. Ficando a bola. Someone join it, gotta let the good times roll. Começando com o Palmeiras, que tem interesse em Matheus Pereira. O Palmeiras está de olho no meia Matheus Pereira do Cruzeiro e prepara uma proposta de 12 milhões e meio de euros, cerca de 80 milhões de reais fixos, além de bônus a serem discutidos. Pessoas próximas ao jogador de 28 anos veem a possibilidade com bons olhos, mas o Cruzeiro promete fazer jogo duro e não demonstra interesse em negociá-lo. Nos bastidores, o Cruzeiro só consideraria uma transferência no caso o próprio jogador se manifestar aí desejando sair do clube. Indo agora falar sobre o Internacional, valeu meu Deus. O Internacional tem negociação com William Rocha, negociações avançadas, inclusive, para contratar o zagueiro William Rocha, de 29 anos, atualmente no CSKA Moscou. Inicialmente, o Colorado tentou um empréstimo, mas sem sucesso. Agora, prepara uma proposta de 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, por um contrato de 3 anos. William, que recentemente renovou com o CSKA até 2027, vê com bons olhos o retorno ao Brasil, especialmente por motivos familiares. A prioridade do Inter realmente é na defesa, e a defesa tem lesão de Gabriel Marcado e possível saída de Vitão. O clube busca reforçar o setor. Então, além do William, nomes como Luizão do West Ham, Nathan Silva do Pumas e Gemes do Vila Nova estão sendo observados. Fluminense tem negociações em andamento avançadas para contratar Paulo Baia, atacante de 25 anos que se destacou pelo Goiás na Série B. Na temporada, o Baia marcou 19 gols e deu 6 assistências em 52 jogos. O jogador pertence ao Primavera de São Paulo e a ideia inicial do Fluminense é contratá-lo por empréstimo para reforçar o setor ofensivo. Além disso, o Baia foi vice-artilheiro do Campeonato Goiano, balançando as redes 10 vezes em 13 jogos. Antes de chegar ao Goiás, teve passagens por clubes como Ponte Preta, Brusque e Avaí. O meia Gabriel Pires, de 31 anos, rescindiu seu contrato com o Fluminense e acertou com o Panathinaikos, da Grécia. O Gabriel Pires foi contratado no início de 2024. Gabriel disputou apenas 8 jogos pelo tricolor, enfrentando uma série de lesões que limitaram sua participação. Sua passagem pelo clube foi marcada por críticas da torcida, especialmente em uma temporada desafiadora para o Fluminense. Antes de retornar ao Brasil, Gabriel teve passagens por clubes europeus como Juventus, Leganés e Benfica. O Santos tem novo treinador, anunciou Pedro Caixinha para a temporada 2025. O técnico português de 54 anos já está ativo no planejamento do futebol para o próximo ano e na definição do elenco de atletas. Com a chegada de Caixinha, o Santos demonstrou interesse no zagueiro Caetano, de 25 anos, cujo contrato com o Corinthians se encerra em 31 de dezembro de 2024. As negociações para a renovação com o Timão não avançaram, especialmente após a saída do diretor de futebol Rubens Gomes, que havia iniciado conversas com o atleta. Além do Santos, o Internacional também manifestou interesse na contratação de Caetano. O Grêmio anunciou Gustavo Quinteiros como seu novo técnico para a temporada de 2025. O treinador boliviano, que recentemente conquistou o campeonato argentino pelo Vélez,
chega com a missão de reestruturar a equipe e buscar títulos. O clube gaúcho também demonstrou interesse no lateral esquerdo Marlon, atualmente no Cruzeiro, com a possível saída de Reinaldo, cujo contrato se encerra em breve. O Grêmio busca reforçar a posição. No entanto, o Cruzeiro não pretende facilitar a negociação e só considera uma venda que traga retorno financeiro significativo. O Grêmio também retomou as negociações com o AEK da Grécia pelo atacante sueco-brasileiro Niklas Eliasson, de 29 anos. O clube grego está disposto a negociar o jogador por 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões e 600 mil reais. O valor é considerado elevado pela diretoria gremista. Eliasson, que possui nacionalidade brasileira por parte de mãe, tem interesse em atuar no Brasil e já expressou esse desejo anteriormente. Na última temporada, pelo AEK, o atacante registrou 8 gols e 14 assistências em 47 partidas, destacando-se por sua versatilidade nas pontas, especialmente pelo lado direito. O contrato de Eliasson com o AEK vai até o meio de 2027, o que implica em uma negociação complexa para o tricolor gaúcho. Além de Marlon e de Eliasson, o Grêmio sondou o volante Vinícius Zanocelo, do Santos, atualmente emprestado ao Estoril, e o atacante argentino Tadeu Allende, do Celta de Vigo, visando reforçar aí o elenco para 2025. O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do atacante Dudu, de 32 anos, que retorna ao clube após encerrar o seu contrato com o Palmeiras. Dudu assinou um vínculo até o fim de 2027 e vestirá a camisa 7. O Cruzeiro está em busca de um zagueiro experiente para reforçar a sua defesa na temporada de 2025. Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, manifestou interesse em contar com Sérgio Ramos, renomado defensor espanhol de 38 anos, atualmente sem clube após sua saída do Sevilha em junho de 2024. Alexandre Matos, CEO de futebol do Cruzeiro, destacou que, embora o nome de Sérgio Ramos tenha sido mencionado em diversos clubes brasileiros por intermediários, o jogador ainda não demonstrou interesse concreto em atuar na América do Sul. Além de Sérgio Ramos, o Cruzeiro considerou outros nomes para a posição de zagueiro, como Nino, do Zenit, e Adrielson, do Botafogo, né? Campeão pelo Botafogo, voltando agora para o Lyon. No entanto, as exigências financeiras foram obstáculos significativos. Atualmente, o elenco do Cruzeiro conta com zagueiros João Marcelo, Jonathan Jesus, Lucas Vigalba e Zé Ivaldo, à disposição do técnico Fernando Diniz. O Everton também integra o grupo, mas há a possibilidade de ser emprestado para a temporada 2025. O Cruzeiro também está próximo de oficializar a contratação do atacante Marquinhos, de 21 anos, que pertence ao Arsenal. O jogador atuou pelo Fluminense em 2024 e chega por empréstimo até o final de 2025. Marquinhos foi considerado uma oportunidade de mercado e contou com o aval do técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou no primeiro semestre deste ano no tricolor carioca. Pelo Fluminense, Marquinhos disputou 29 partidas, marcou 2 gols e forneceu 2 assistências. Anteriormente, foi contratado pelo Arsenal em junho de 2022, após o pagamento de 3,5 milhões de euros ao São Paulo. Pelo clube inglês, participou de 6 jogos pelo time principal, com 1 gol e 1 assistência, além de 5 partidas pela equipe sub-21. Também teve passagens por empréstimo no Norwich e no Nantes, antes de chegar ao Fluminense. O Corinthians teve algumas saídas confirmadas, com o Juan Oliveira, meio-campista de 24 anos, que não faz mais parte dos planos do Corinthians para a temporada de 2025, após passar todo o ano de 2024 em recuperação de uma lesão no joelho sofrida na última partida de 2023, o Juan foi liberado para procurar outro clube. O contrato do jogador com o Timão vai até 31 de dezembro de 2024. O Ceará tem a contratação confirmada do meio-campista Matheus Araújo, de 22 anos, até o final de 2027,
Revelado também pelo Corinthians, o Matheus Araújo chega ao Vovô sem custos, uma vez que seu vínculo com o clube paulista também havia se encerrado. O jogador é campeão mundial pela seleção brasileira sub-17 e atuou em 45 partidas pelo profissional do Corinthians. Seu último jogo foi em agosto de 2024, contra o Bragantino pela Sul-Americana. Interesse europeu em David Ricardo. O zagueiro David Ricardo, de 22 anos, tem atraído interesse de clubes europeus, especialmente do Hellas Verona e da Udinese, ambos da Série A italiana. Os clubes italianos realizaram sondagens, mas ainda não formalizaram propostas oficiais pelo defensor. O Ceará detém 90% dos direitos econômicos do jogador e estabeleceu uma pedida mínima de 2,5 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais, para iniciar as negociações. O David Ricardo foi peça fundamental na campanha de acesso do Ceará à Série A, disputando 46 partidas na temporada, com 3 gols marcados. E também teve a contratação de Dieguinho, anunciada pelo Ceará, jogador de 29 anos, que atuou nas últimas 4 temporadas pelo Goiás. Dieguinho assinou o contrato válido até o final de 2026 e se apresentará ao clube no dia 3 de janeiro para a temporada de 2025. Versátil, o atleta pode atuar tanto na lateral direita quanto no meio-campo, características que agradam ao técnico Léo Condé. Em sua passagem pelo Goiás, o Dieguinho disputou mais de 150 partidas oficiais, demonstrando consistência e regularidade. Antes de chegar ao Goiás, Dieguinho teve passagens por clubes como Barcelona do Rio de Janeiro, Resende, também do Rio de Janeiro, Friburguense Portuguesa, também do Rio de Janeiro, e Boa Esporte de Minas Gerais. O São Paulo está buscando a contratação do lateral esquerdo Wendel, de 31 anos, recentemente aí com passagem pela seleção brasileira, e ele está atualmente no Porto de Portugal. Apesar de um acordo verbal com o jogador, as negociações entre os clubes estão emperradas. O tricolor ofereceu o empréstimo do lateral direito João Moreira por 18 meses com opção de compra, como parte do acordo. No entanto, o Porto exige, além do empréstimo, uma compensação financeira significativa para liberar o Wendel antes do término do seu contrato em junho de 2025. O São Paulo mantém a sua posição de não arcar com custos adicionais, buscando uma transferência sem despesas imediatas. Vale destacar que o Wendel não tem sido utilizado pelo Porto nessa temporada, tendo atuado em apenas 2 partidas, o que pode influenciar nas negociações. Além disso, o Wendel poderá assinar um pré-contrato com o São Paulo a partir de janeiro, o que permitiria a sua chegada sem custos ao Morumbi, porém apenas no meio do próximo ano. Recentemente, o lateral esquerdo Francisco Moura, reserva imediato de Galeno no Porto, sofreu uma torção no tornozelo esquerdo, o que pode abrir espaço para o Wendel voltar a ser relacionado. Ele não joga desde 20 de outubro. Por outro lado, o João Moreira, de 20 anos, é alvo do Porto há alguns meses e fez apenas 13 partidas na temporada pelo São Paulo. Com dupla nacionalidade, o Moreira já foi convocado pelas seleções de base de Portugal, o que pode aumentar o seu interesse em atuar no futebol português. Uma transferência para o Porto poderia ampliar as suas chances de ser observado e convocado pela seleção principal do país. Cria de Cotia, ele tem 25 jogos e 1 gol pelo tricolor. E o São Paulo anunciou oficialmente a contratação do meia Oscar, de 33 anos, que retorna ao clube após 14 anos. Revelado em Cotia, Oscar deixou o tricolor em 2010 e teve passagens por Internacional, Chelsea e mais recentemente pelo Shanghai Port, da China. O jogador assinou um contrato de 3 anos e chega sem custos de transferência, embora com luvas elevadas. O presidente Júlio Casares destacou o empenho pessoal na negociação e a qualidade técnica do atleta. Com a chegada de Oscar, o técnico Luiz Ubeldia ganha uma peça importante para o setor de criação, atendendo a uma necessidade identificada na equipe.
Além disso, a presença de Oscar pode influenciar o posicionamento de outros jogadores como Lucas Moura, que poderá atuar em novas funções no ataque. O Juventude tem um reforço encaminhado, está próximo de fechar com o atacante Enio, de 23 anos, do Amazonas. Antes de acertar a transferência, a diretoria do Amazonas renovou o contrato do Enio até 2026. O jogador foi um dos destaques da Onça na Série B deste ano, com 36 jogos, 2 gols e 4 assistências. Enio demonstrou versatilidade sob o comando do técnico Rafael Lacerda, atuando tanto pelas beiradas quanto como meia. O acordo é por empréstimo de 1 ano, com opção de compra ao final do contrato. E o atacante Edson Carioca, de 27 anos, que marcou 3 gols na última edição da Série A, deixou o clube e acertou com o Goiás até 2027. O atacante argentino Imanol Machuca, do Fortaleza, de 24 anos, tem despertado o interesse de diversos clubes. O Leão do Pici recebeu 7 propostas pelo jogador, incluindo ofertas dos argentinos Vélez Sarsfield, Estudiantes e Independiente, além de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Estudiantes avançou nas negociações e chegou a um acordo com o Fortaleza pelo empréstimo de Machuca por 1 ano, com opção de compra fixada em $2,5 milhões, cerca de 15 milhões e 380 mil reais. Desde a sua chegada ao Fortaleza em 2023, Machuca disputou 65 partidas, marcou 6 gols e forneceu 6 assistências. Na temporada 2024, participou de 43 jogos, com 4 gols e 5 assistências. O Vasco tem a saída de Pablo Galdames, que deixa o clube após o término de contrato. E também tem contratação encaminhada no Gigante da Colina. O Vasco está próximo de oficializar a contratação do goleiro Daniel Fusato, de 27 anos, atualmente no Eibar da Espanha. Revelado pelo Palmeiras e com passagem pela Roma, Fusato deve assinar em definitivo com o clube de São Januário nos próximos dias. O acordo prevê que o Vasco adquira 75% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Eibar permanecerá com os 25% restantes. A transferência não terá custos adicionais para o Vasco. O Fusato chega para ser o reserva imediato de Léo Jardim, já que Kehler não teve seu contrato renovado. Léo Jardim foi titular em todas as partidas do Vasco nesta temporada e é um dos principais destaques da equipe há 2 anos. Fusato atuou por 4 temporadas na Roma, embora com poucas oportunidades. E também passou pelo Ibiza, Eivissa e o Getafe, antes de chegar ao Eibar. O Vasco mantém conversas e segue otimista pela contratação do atacante uruguaio Joaquim Lavega, de 19 anos, que pertence ao River Plate do Uruguai. O jovem ponta-esquerda está em fim de contrato e é visto como uma oportunidade de mercado, podendo chegar sem custos de transferência. Lavega se destacou no campeonato uruguaio com 11 gols e 4 assistências em 35 partidas na temporada 2024. Além do Vasco, outros clubes brasileiros também demonstraram interesse no jogador. E também o Vasco vendeu Léo Pelé ao Atlético Paranaense por $2 milhões, aproximadamente 12,3 milhões de reais. Contratado pelo Vasco no início de 2023 por $3 milhões, cerca de 16 milhões de reais na época, o Léo disputou 95 partidas pelo clube. A diretoria vascaína considerou a negociação positiva, recuperando parte do investimento inicial. O clube havia recusado propostas anteriores que envolviam abatimento de dívidas ou troca de jogadores, mantendo a posição de aceitar apenas pagamento em dinheiro. O Vasco também demonstrou interesse na contratação de Wanderson do Internacional. As conversas iniciais não avançaram, mas o clube carioca mantém o interesse e pode retomar as negociações, especialmente considerando a necessidade do Internacional em realizar vendas para equilibrar as suas finanças. O Vasco chegou a um acordo verbal com o Cruzeiro para a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, que estava emprestado ao Kyoto Sanga do Japão. A diretoria vascaína agora negocia os termos contratuais
com os representantes do jogador, visando um vínculo até dezembro de 2026. Lucas Oliveira, de 28 anos, vê com bons olhos o retorno ao Brasil, especialmente após o nascimento do seu filho. O zagueiro tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025, que detém 70% de seus direitos econômicos. Os 30% restantes pertencem ao Atlético Goianiense. Pelo Cruzeiro, Lucas disputou 79 jogos, marcou 4 gols e deu 2 assistências em 2 temporadas. O goleiro paraguaio Gatito Fernandes do Botafogo, de 36 anos, anunciou sua saída do Glorioso após 8 temporadas. Ele retorna ao Cerro Porteño, clube que revelou o goleiro para o futebol. Gatito é o jogador estrangeiro com mais partidas pelo Botafogo, totalizando mais de 200 jogos. Durante a sua passagem, conquistou títulos como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024, além do Campeonato Carioca em 2018 e a Série B em 2021. Sua saída marca o fim de um ciclo vitorioso no clube carioca. E o Botafogo também está de olho no meio-atacante paraguaio Miguel Almiron, de 30 anos, atualmente no Newcastle United da Inglaterra. O jogador perdeu espaço na equipe inglesa nesta temporada, participando de 10 jogos, a maioria como reserva. A diretoria alvinegra sondou os valores para uma possível negociação, mas ainda não oficializou uma proposta. O Newcastle estaria disposto a negociar o atleta por, no mínimo, 10 milhões de dólares, cerca de 61 milhões e meio de reais. Internamente, o Botafogo avalia se o investimento é viável, considerando a idade do jogador e o retorno financeiro a médio prazo. O Botafogo está em negociações para contratar Marlon Gomes, volante de 21 anos, formado no Vasco e atualmente no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A diretoria alvinegra já apresentou uma proposta salarial e está ajustando os valores diretamente com os representantes do jogador. O próximo passo será negociar com o Shakhtar, caso haja um acordo com o Marlon. O Marlon é visto como uma peça estratégica dentro do projeto da Eagle Football Group, o grupo aí do John Textor, que inclui clubes como o Lyon, o Molenbeek, aí vocês já estão acostumados com esses nomes. O Vitória acertou a compra do goleiro Gabriel Vasconcelos, de 32 anos, ex-Coritiba. O Gabriel foi revelado pelo Cruzeiro e passou boa parte da carreira no futebol italiano, com passagens por Milan, Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce. Em 2022, foi repatriado pelo Coritiba. Além disso, Gabriel teve passagens pela seleção brasileira de base, sendo campeão sul-americano e mundial sub-20 em 2011, integrando a gestão de Neymar e Lucas Moura. O bom desempenho levou-o às Olimpíadas de Londres em 2012, onde inicialmente seria a terceira opção no gol. Após lesão de Rafael Cabral e o início ruim de Neto, Gabriel assumiu a titularidade e o Brasil terminou com a medalha de prata. Ele chega à Toca do Leão em um momento em que o clube pode perder Lucas Arcanjo, alvo do Fluminense. E o Vitória acertou o empréstimo do lateral esquerdo Hugo, de 23 anos, do Botafogo. O jogador ficará no clube baiano até dezembro de 2025, com opção de compra ao final do período. A chegada de Hugo foi um pedido do técnico Thiago Carpini, que participou ativamente das negociações. Revelado pelo Botafogo, Hugo disputou 33 partidas em 2024, marcando 2 gols e fornecendo 7 assistências, contribuindo para as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores pelo Alvinegro. No Vitória, ele disputará a posição com Lucas Esteves, visando as 5 competições que o clube terá pela frente em 2025: Sul-Americana, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão. O Sport anunciou saídas. O atacante Paulinho, de 22 anos, teve seu contrato rescindido. Com poucas oportunidades no elenco principal desde que subiu em 2022, Paulinho disputou 22 partidas pelo Leão e não marcou gols. Durante a sua passagem, foi emprestado ao América de Natal, Vitória das Tabocas e Botafogo da Paraíba. E o volante Lucas André, de 21 anos, foi cedido por empréstimo ao Barra de Santa Catarina até novembro de 2025.
Em nota oficial, o Comitê Gestor de Futebol do clube destacou que os empréstimos são uma etapa relevante no processo de desenvolvimento dos jovens atletas. E aí, o que tu achou de todas essas novidades do mundo do mercado da bola? Diz se tu gostou dos movimentos aí do teu time, dos teus rivais, qual a negociação aqui que tu acha mais interessante para a sequência aí e para o início da temporada 2025. Dá todas as tuas opiniões nos comentários sobre essas negociações. E se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, compartilha a transmissão. Não, eu não estou numa live do Dimensão Esportiva. Compartilha o vídeo para todos os seus amigos. E se, além de tudo isso... Não tô na Dimensão Esportiva, mas tô louco. É sério, tá vindo automático as chamadas da Dimensão Esportiva. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, compartilha para todos os seus amigos, darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso. Até a próxima. Tchau.